Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Pinheiro e hoje eu vou falar sobre a área profissional. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E toda segunda, quarta e sexta eu gravo devocionais com orações, leitura da Bíblia. E se você gosta desse conteúdo, acompanhe os vídeos de segunda, quarta e sexta pelas manhãs. E de terça e quinta pelas manhãs eu gravo conteúdo sobre a área profissional. Eu trago dicas, sugestões, notícias do mercado de trabalho para ajudar você a evoluir profissionalmente e assim alcançar o sucesso desejado. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 dicas para transformar conflito em solução criativa ou aprendizado. Você é líder de equipe e está sofrendo com os conflitos? A sua equipe não entra em acordo? Toda vez que vai falar de algum projeto, a sua equipe entra em conflito? No vídeo de hoje eu vou mostrar 4 dicas simples que você, que é líder de equipe, pode colocar em prática e assim a sua equipe vai se tornar a melhor equipe da empresa e assim vai alcançar os objetivos desejados. E a primeira dica é: diga em voz alta, discordar faz parte. O líder tem a responsabilidade de falar para a equipe que discordar faz parte. Por exemplo, o líder ele marcou uma reunião com a sua equipe para apresentar algum projeto novo para trazer melhorias para a empresa. Nem sempre todos da equipe vai concordar com aquela ideia. Sempre vai ter um ou dois que vai discordar daquela ideia, porque ele vai apresentar algum motivo, ele vai dizer, olha, não concordo por causa disso e disso. Então, é importante o líder ressaltar que discordar é bom, porque talvez aquela ideia não trará benefícios para a empresa. Então, o líder, antes dele iniciar uma reunião para apresentar o projeto, ele deve dizer em voz alta que é normal discordar. Respeitar a opinião das pessoas da equipe é importante e assim evita conflito, porque às vezes aquela ideia não vai trazer coisas boas para a empresa, não vai trazer soluções para a empresa. Então, é importante que o líder ressalte, antes de apresentar uma ideia, que discordar é normal, para que possa trazer melhorias e também aprendizado, porque a gente pode aprender com aquela ideia que a pessoa está falando e acabar concordando também com a opinião daquela pessoa da equipe. Então, discordar faz parte. A segunda dica é: estabeleça acordos de convivência para divergências. Ou seja, o líder também ele deve criar acordos de convivência, dizer para a equipe que cada um deve expor a sua opinião sobre o assunto, que cada pessoa deve ser ouvida com empatia, com respeito e que a diversidade de opiniões também é importante. Então, o líder ele deve criar formas, maneiras para estabelecer paz na equipe, paz, harmonia, para que as coisas sejam feitas com excelência. Então, acordos de convivência para evitar problemas muito maiores é muito importante também. O líder deve criar acordos de convivência para evitar problemas maiores e assim a equipe continuar uma equipe engajada. E a próxima dica é: despersonifique problemas ou conflitos. Transformar a discussão em algo despersonalizado, não rotular as pessoas. Não se deve rotular as pessoas por causa de conflitos. Por exemplo, 2 pessoas entrou em conflito por causa de uma ideia que foi apresentada e elas começam a bater de frente uma com a outra.
Então, o líder não deve rotular as pessoas que estão no conflito, mas deve resolver da melhor forma possível, falar que essa confusão está sendo tensa e então buscar entrar em acordo, conversar com as duas pessoas e fazer com que elas se reconciliem e entrar num acordo e cada um vai ser ouvido. É assim que o líder deve fazer, chamar as duas pessoas que estão no conflito e então dar a oportunidade para cada um falar, se expressar sobre a ideia, sobre alguma atitude. Então, o líder deve se posicionar também nos momentos de conflito e não rotular as pessoas. Por exemplo, falar que aquele liderado, aquele colaborador é briguento e o outro não é briguento. Não se deve rotular as pessoas, mas sim resolver da melhor forma possível e criar acordos para que a equipe não tenha muitos problemas, porque quando a equipe tem problemas de convivência, não cresce, a equipe não se destaca e não consegue alcançar os objetivos. Então, foque nos objetivos, naquilo que a equipe quer alcançar. Quais são os objetivos? Quais são os planos que a equipe tem? E se houver algum conflito, o líder deve se posicionar e criar um ambiente de paz entre as pessoas da equipe. E se houver brigas, discussões por causa de alguma ideia ou por causa das tarefas que estão sendo realizadas na equipe, o líder deve resolver da melhor forma possível e não rotular as pessoas que estão fazendo parte daquele conflito. A próxima dica é como líder mantenha a coerência, ou seja, o líder ele deve se manter coerente com os objetivos que ele estipulou. Ele deve ser transparente na equipe, uma pessoa transparente, uma pessoa verdadeira, ser coerente, para que sirva de exemplo para a equipe. E então, o líder ele deve se posicionar nos momentos de conflito e manter a coerência, se manter firme, não deixar as emoções ser responsável pelas suas atitudes. Então, o líder ele deve se manter firme, criar regras e se manter firme para que a equipe possa respeitá-lo e assim seguir o seu exemplo e não mudar de ideia assim com tanta frequência, mas sim ficar firme nos seus objetivos. Quais são os objetivos da equipe? Quais são os projetos? Onde a equipe quer chegar? E então o líder ele deve se manter firme, principalmente na hora de dar o feedback na equipe. Ele deve se manter firme nos seus objetivos e assim atuar com coerência e transparência para que sirva de exemplo para a equipe. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha com as pessoas que você conhece e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.